Pessoal, sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Vamos começar mais um encontro, né? E nós estamos dividindo os nossos encontros em 2 dias, na sexta e na segunda, né? Na segunda hoje nós vamos focar no processo criativo e na sexta vamos focar mais no ensino técnico, da técnica, dos códigos, né? Na aprendizagem dos movimentos, da ação motora e tudo nesse sentido. Mas focado nessa temática, né? Da técnica, da dança break, né? E na segunda vamos nos debruçar, focar mais no processo de criação, processo criativo, que envolve criação coreográficas, né? E a partir daí a gente vai desenvolver o nosso processo de criação mesmo, né? Assim. Beleza? Então a gente também, para chegar nessa ideia de processo criativo, a gente está pensando no cronograma, né? No calendário. E vamos ter que criar um cronograma, né? Senão isso não tem fim, né? É contínuo. Mas para efeito de apresentações e de conclusão de curso, conclusão de ano, quando a gente pensa em processo de criação, o processo criativo é importante olhar para o tempo que a gente tem, né? Para produzir, para criar e tal. Então a gente foi convidado aí para participar de uma festa aí, né, daqui de Poá, que é as festas juninas. Então nós temos esse resto de mês e temos o mês que vem. Quem lembra? Alguém chegou a ouvir as datas lá no grupo? Quais são? Você lembra? Acho que é 17, 18, 19, 20, 23 e 24. Do dia 17 ao dia... A gente vai escolher um dia desse ou 2 para fazer uma apresentação. Nós estamos aí, hoje é dia 15, né? Temos menos de um mês para criar um processo, para criar algo, criar uma obra, um produto, uma experiência, para compartilhar no dia dessa festa aí. E acho que seria interessante essa ideia de coreografia, né? Criar uma coreografia, produzir uma coreografia para que a gente apresente. Tá? Dúvidas até aí? E nós já iniciamos o processo de criação, né, que a gente está se desenvolvendo em grupos e ao mesmo tempo que o professor compartilha o repertório dele, né? Estou compartilhando com vocês uma coreografia que que é criada, né? Já está produzida, e vocês vão participar dessas 2 experiências, né? Uma coreografia que já é pronta e o outro momento vocês vão criar a partir das experiências que vocês têm, né? E a gente vai estar dividindo em 4 partes aí, né? 4 momentos esse processo criativo, né? Então a gente vamos finalizar essa fase de exploração, a gente vem falando de explorar, né, de conhecer a técnica, né, essa parte inicial. E vamos entrar numa segunda fase, que é a fase que a gente chama de fruição e incubação, né? O que seria isso? Seria trazer todas as técnicas, todo o repertório que vocês já têm até esse momento, né? Tanto antes de entrar aqui, como a partir do momento que vocês entram também, né? Que vocês não nasceram agora, vocês têm uma experiência com dança, mesmo não estando em escola, mas já viram alguma coisa, né? Uns já participaram de outras escolas de dança, outros já dançam em casa, né? TikTok, já acompanham toda essa vida da dança aí que nos acompanha, né? Então a gente vai trazer tudo isso nesse segundo momento aí agora, né? Dessa fase, desse processo, para nossas criações, né? Nossas composições, criações. E depois a gente vai
para um terceiro momento, que é o terceiro momento do processo, que é definir de fato o que vai ficar, né? Porque como a gente já até um certo momento a gente já vai ter criado bastante coisas, tal. Então vai ser um momento de seleção, né? De fazer uma peneira do que vai ser colocado para ser apresentado e o que não vai ser, né? Porque quando a gente está falando de processo criativo, não é tudo que entra, não é tudo que passa, né? Então, nesse primeiro momento a gente já faz uma pesquisa de todas as nossas, explora tudo que a gente consegue, tudo que os nossos sentidos, olhos, visões, corpo consegue absorver. E nesse segundo momento a gente começa a definir mais as ideias, né? Aí no terceiro momento, de fato, a gente vai escolher o que realmente vai compor a nossa obra, né? E basicamente esses três momentos. E aí no quarto é onde a gente vai compartilhar, né? E esses três momentos, eles servem não só para dança, né? Mas é baseado no que a gente tem de processo enquanto estudos acadêmicos e em outras disciplinas e outras áreas do conhecimento, né? Então nós estamos falando de processos de criativo, né? Se você for uma empresa, fazer algum serviço para uma empresa, você vai ver que segue semelhante a essas etapas, né? De produção, de criação de produtos, de propaganda, de um livro, né? Tudo tem um processo, né? Coreografias também segue a gente pode aplicar esse padrão, essas fases para nossas criações, porque senão a gente fica perdido e acha que as coreografias surgem do além, né? Mas são as etapas, né? Conhecendo as etapas, a gente o artista, coreógrafo vai se debruçar, vai focar os seus estudos nessas etapas, vai se organizar o seu processo, né? O estudante de dança, o coreógrafo, o professor, né? O trabalhador da arte, da cultura, ele vai olhar para essas etapas e vai construir o seu produto, a sua obra de arte, o seu conhecimento, né? Dúvidas sobre isso? Então a gente vai seguir essas etapas aí, tá? Hoje nós vamos continuar avançando, tá? A gente colocou assim linear, né, por conta do tempo também que a gente tem, né? Então, temos o tempo e um prazo para apresentar esse resultado aí, né? E olhar para a obra, acho que é interessante esse conceito como resultado, né? É um resultado que a gente vai ter em determinada época, né? Ou determinado tempo, determinada data, que também pode ser aprimorado, né? Não quer dizer que porque chegamos nesse resultado não pode ser aperfeiçoado, né? Então, por ser produto humano, por ser fruto da nossa imaginação, da nossa produtividade, tudo pode ser aprimorado, desde a nossa fala, a nossa dança, nossos trabalhos, nossas relações, né? Nossa forma de se relacionar, de respeito, né? Isso tudo pode ser aprimorado. Mas eu vou dar 5 dicas aqui que eu selecionei para quando você estiver ali e mediar um pouco essa conversa, que a gente fala de conversa, né? Quando a gente está criando com o outro, né? Criar sozinho também é uma conversa consigo mesmo e com a cultura que está fora aí, né? De uma certa forma você acaba tendo que recorrer ao outro, porque as coisas não surgem do além, né? Não surge lá de Marte, que lá não tem ninguém, né? Surge aqui nesse planeta com pessoas, né? Então é necessário abrir uma conversa, né? Seja no livro, seja no filme, seja numa coreografia que está pronta, num colega, num professor. E tem algumas coisas que bloqueiam, aí precisa evitar alguns pensamentos que a gente vem observando nos iniciantes que bloqueiam nosso potencial criativo, né? Porque a gente acredita que todos vocês são seres de criação, né? São seres que... O ser humano já é um ser de criação, né? A
diferente do animal, né? Que uma abelha que só vai fazer daquele jeito a casa dela até a existência dela nesse tempo aqui, nessa vida, né? O ser humano não, ele está inventando, né? Ele já nasce inventando e ele é um ser que já é colocado para criar, para inventar, né? Tanto que a gente tem dificuldade de seguir alguns padrões que nos é colocado, né? E a gente vai rompendo e vai criando novas formas e tal. Mas na dança, a gente observa que esse processo acaba sendo bloqueado, né? Várias questões, né? Psicológica, traumas, processos de aprendizagem que não foram muito bem orientados, acaba deixando a pessoa meio com medo de experimentar o seu próprio pensamento criativo, né? Mas como nós somos preparados pedagogicamente, a gente traz conhecimento científico, psicológico e faz essa transdisciplinaridade de vários saberes, a gente vai criando conversas com vocês, criando técnicas para que rompa esses bloqueios aí, né? Porque também não é só copiar a coreografia, não é só reproduzir, né? Não é só ver um passo e reproduzir. É também como é que a gente cria, como é que a gente inventa, como é que a gente se move diferente. E para chegar aí, eu acho que é interessante colocar esses pontos assim de pensamento, né? Primeira coisa que a gente precisa não pensar, não alimentar, é achar que eu não sou criativo, né? Pelo contrário, você é criativo porque você é ser humano. Se você não fosse ser humano, você não é criativo. Então, criação, você é um ser. Então, quando eu vi se pensar, né, nessa questão de não sou uma pessoa criativa, né? Sempre vem isso, não sou muito criativo, né? Eu não sou criativo, professor, tal, né? Afastar esse pensamento, né? E experienciar a ação, né? A atividade que está sendo proposta, né? Entendeu? E assim vocês vão fluindo dentro da atividade, né? Deixa fluir, se abra, né, para a experiência, para o novo. Busque olhar com um outro olhar, com um novo olhar, né? A gente fala que cada vez que a gente estiver assistindo uma coreografia ou um filme, você olha com um olhar diferente, né? Você volta para aquilo e vai ver coisas que você não viu. Então você muda o seu olhar, né? Sua forma de ver, né? Uma segunda ideia é extremamente proibido pensar que é proibido errar, né? Então errar, na verdade, quando a gente está errando, é um momento da aprendizagem que é importante, né? Olhar para isso, né? Se você está colocando como erro, não no sentido de você não pode colocar o erro como algo que seja ruim para o processo, né? Então erro é um resultado que ainda não estamos buscando, né? Então se você errou um movimento, se você errou um passo, você já tem a consciência de que não é esse resultado que você quer outro. Então você vai buscar outro, né? Você vai ampliar a sua forma de pensar, né? Porque muitas vezes a gente erra e acha que não vai conseguir, acha que não é por aí e tal, né? E acaba desistindo, né, da aula, né? A gente já tem um caso da amiga dela que já desistiu porque tá nesse lugar aí, né, de errar, de que não tá conseguindo porque tá errando muito e tal. Então o erro é importante a gente observar que errou, entendeu? Mas perceber que pode melhorar, né? Pode aprimorar, tá? O terceiro ponto é parar um pouco assim de pensar que às vezes muito vem isso também, assim, de pensar que existe uma resposta certa, existe uma única resposta, né? Que a gente quer encontrar um único caminho, um único método, né? E a ideia é deixar a mente fluir, né? Deixar vir várias respostas, vir vários insights que a gente fala.
que ele fala aqui, ó, que é pensar insights, né? É quando você deixa vir, né, as ideias, você não fica se bloqueando, né? Então elas vão vindo espontânea, porque você está na ação, você está na experiência, né? E também essa ideia do prático, né? Tem que ser prático, tem que ser momentâneo ali no momento da ação, né? Porque a gente sabe que nenhuma ideia nasce pronta, né? E precisamos de um pouco de tempo para amadurecer, né? Então tudo às vezes exige um pouco de tempo, porque a gente quer acelerar os processos, a gente quer que as coisas lidam no agora, tal, né? Mas precisa de tempo, Às vezes é um mês, às vezes é um dia, às vezes é um ano, 5 anos, tá? Então a gente tomar cuidado com esses pensamentos que às vezes vêm por conta dos nossos processos de educação aqui no Brasil, né? Que são muito mecanizados, né? Nossa mente ela é muito, ela acaba tomando esse viés mecânico, né, por conta da educação tecnológica que a gente tem, né? Centrada muito na tecnologia, na tecnização das coisas, e o processo criativo na arte acaba sendo diminuído, né? Então não tem importância trabalhar a arte dentro da escola, né? Porque o importante é aprender o raciocínio matemático, né? O importante é fazer cálculos, né? Você não pode experienciar o seu corpo, né? Você não pode, você não tem espaço, na verdade, né? O currículo escolar não dá importância para o desenvolvimento da arte, né? A gente entender o que é criação, o que é processo criativo, né? É porque as respostas têm que ser certas, senão você não passa de ano, né? E repete, né? Então, eu acho que essas reflexões vai ser importante para vocês absorver e colocar ali na hora que a gente estiver nos grupos de criação, né? Que a gente está dividindo aí em grupos, né? Então tem os grupos que vão criar suas coreografias a partir dos conceitos que a gente vai disparando nos grupos para alimentar, né, o processo, a produção de vocês, o processo criativo, a coreografia, a obra, né? Podemos falar assim também. Então fica aí a ideia, essas reflexões, esses pontos para vocês pensar e usar na hora que você estiver conversando entre vocês nesse momento da criação, beleza? Dúvidas? Perguntas? Curiosidades? Então, gente, basicamente é isso. Até a próxima.